novos casos a cada ano. Para entendermos sobre a prevenção, o tratamento, eu converso agora com o Dr. Pedro Zon, oncologista do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Band News. Eu fiquei surpreso, não imaginava que esse câncer fosse tão comum. Tem alguma explicação para isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Os casos de câncer coloretal, eles vêm aumentando a incidência e parece que não é diretamente relacionado às técnicas, mas a tecnologia que vem melhor em relação ao diagnóstico, e sim devido provavelmente aos hábitos de vida. Mais ou menos de 15% a 20% dos casos de câncer coloretal são de origem hereditária, familiar. Então, 70% a 80% é ambiental, principalmente relacionado talvez à dieta, carne processada, salsicha, salame, o método de desenvolvimento desses alimentos é carcinogênico e basicamente também o sedentarismo, a obesidade, até o diabetes, fora o tabagismo e o álcool, que a gente já discutiu na outra reunião, inclusive. Então, o ideal para evitar esse tipo de tumor seria evitar esse tipo de alimento, doutor? O ideal é tentar evitar a carne vermelha e carne processada. Eu acho que os extremos são ruins, então não tirar totalmente, mas evitar e tentar substituir com verduras, vegetais, legumes, cereais, a dieta e o esporte. A atividade física é fundamental para a redução do risco de câncer. Além de evitar, lógico, o tabagismo, álcool, tem algumas situações particulares e hereditárias que tem que fazer o exame mais precoce de rastreamento também, que também pode evitar o desenvolvimento da doença. Então, mas que tipo de alerta, por exemplo, que tipo de situação no corpo a pessoa pode identificar que talvez tenha algum tipo de problema nesse sentido? Infelizmente, o câncer coloretal, quando ele dá sintomas, geralmente a doença está um pouco mais complicada. Então, pode ter dores abdominais, alteração do hábito intestinal, uma alteração abrupta, que foi de um dia para o outro, mudou muito o hábito, anemia, fraqueza, perda de peso inexplicável, cansaço. Mas o ideal é tentar fazer o rastreamento, a ideia de você diagnosticar precocemente, até às vezes um pólipo, um adenoma, e retirar, fazendo, por exemplo, exame de colonoscopia, ou então fazendo pesquisa de sangue oculto nas fezes, esses exames que podem ser, por exemplo, feitos a partir dos 40 anos de idade. Dos 40 anos, isso é o ideal? Os exames de pesquisa de sangue oculto a partir dos 40 anos, anual ou a cada 3 anos, tem testes também de DNA que podem ser feitos nas fezes, e a colonoscopia, a indicação formal é a partir dos 50 anos de idade, algumas situações particulares a partir dos 45 ou até dos 40, dependendo do histórico familiar e de achados em exames prévios. É complicado, né? Porque você não tem ideia de estar com um problema e aí já fica muito em cima da hora, em alguns casos, né? É difícil isso. Exatamente, é difícil. Agora, esse tipo de câncer dá muito mais em mulheres do que em homens, né? Tem alguma explicação para isso? A incidência, se for ver a estimativa do INCA esse ano, foi em torno de 17, quase 18 mil casos nas mulheres, ou seja, passou colo uterino e pulmão, ficando só atrás de mama, excluindo os tumores de pele não melanoma, e nos homens ficou em terceiro atrás de pulmão. Mas é muito semelhante, parece que são pequenas variações. O interessante é falar que nos Estados Unidos a estimativa foi 95 mil casos de cólon. Então, talvez no Brasil dá a impressão que ainda tem uma notificação inferior à realidade. Tem mais casos que isso, mas talvez não sejam todos notificados. Eu fiquei impressionado, porque a gente fala muito, obviamente, de câncer de pele, câncer de mama, câncer da próstata. E esse tipo de câncer, né, o coloretal, com uma incidência muito grande, não só aqui no Brasil, está trazendo dados também do exterior, e não é tão falado. É impressionante, assim, é muito caso. Os Estados Unidos tem uma projeção, em 2030 vai dobrar os casos de câncer coloretal entre os 20 e 30 anos de idade. Isso que é desesperador. A gente começa a ver pacientes mais jovens desenvolvendo a doença e geralmente tem um comportamento pior para tratar, é uma coisa mais grave. Então, isso daí é uma conscientização populacional que precisa ter. O senhor falou sobre cuidados, por exemplo, com alimentação, atividade física, né? O senhor falou sobre rastreamento. Casos familiares, por exemplo, quem tem pai, mãe, avô, há uma perspectiva de talvez ter esse tipo de doença também? Sim. A recomendação é, se tem um parente de primeiro grau, a ideia é fazer o exame de colonoscopia 10 anos antes da idade do parente. Então, a partir dos 50 anos para todos, só que tem uma mãe ou um pai com 47 anos, por exemplo, então com 37 anos já deve fazer, mesmo sendo antes dos 40. Tem até alguns grupos americanos que sugerem fazer acima dos 40 anos ou 45 anos para todo mundo. Então, cada vez mais estamos realizando o exame mais precoce, talvez, para evitar esse tipo de coisa, né? Uma coisa que precisa ser discutida até a nível populacional, porque o custo também aumenta quando você reduz a idade obrigatória para o exame, né? Mas o ideal é fazer 10 anos antes, por exemplo, se você tem um parente de primeiro ou segundo grau, e avaliar com um oncologista ou geneticista para ver o risco de síndrome hereditária familiar. Porque se tiver essa síndrome, por exemplo, a
poliposa adenomatosa, que é relativamente comum, ou síndrome de Lynch, às vezes a partir dos 10, 15 anos de idade, 20 anos, já tem que fazer colonoscopia. Então, aí muda muito a indicação do screening. Né? O senhor falou muito sobre alimentação. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, que tipo de alimento faz bem. Né? O senhor falou sobre carnes, embutidos, enfim. Qual tipo de alimento que poderia diminuir ou evitar a probabilidade de acontecer uma doença como essa? Diversos grupos estudando métodos de redução de risco. Em relação à dieta, uma dieta de verduras, leguminosas, feijão, cereais é protetor para câncer coloretal, e não só câncer coloretal, como todos os tumores do aparelho digestivo. Vários estudos tentaram dar aspirina, metformina, vitamina D, e não fica muito claro o benefício dessas iniciativas, mas ainda estão sendo estudadas. Parece que a aspirina tem um papel de prevenção, protetor, principalmente para síndromes hereditárias, mas ainda está em estudo. Mas eu acho que o esporte, a atividade física, tem um impacto muito claro na redução de risco. Então, a dieta com esporte eu acho que é fundamental, além de evitar cigarro e álcool em excesso, né? Isso daí. Sobre tratamento, doutor, de que forma é possível combater esse tipo de câncer e a cura? A pessoa pode sair sem ter nenhuma regressão nesse processo? O câncer coloretal, nos últimos anos, tem vários gráficos que mostram que teve uma revolução do tratamento, que empolga, principalmente pelas estratégias mais potentes de tratamento, e também a estratégia cirúrgica que ficou melhor. O tratamento, na maioria das vezes, ele é multimodal, envolve cirurgia, quimioterapia, nos casos de tumores de reto, radioterapia, e tem uma chance de cura muito grande. Inclusive, pacientes com focos de doença em outros locais, por exemplo, o fígado, hoje em dia a gente consegue curar esses pacientes. Então, eu acho que quanto mais rápido ter feito acesso ao tratamento com oncologista, maior as chances de cura. Que bom que pelo menos há um avanço significativo nesse setor. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Band News. Até uma próxima. Obrigado. A Anvisa faz um alerta sobre os remédios